Olá, meus irmãos, meus amigos, boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo, que esteja reinando em nossos corações. Quero compartilhar com vocês aqui um versículo da Palavra de Deus, Mateus capítulo 24, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele o seu discípulo, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vejo tudo isto. Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então nós temos aqui que eles chegaram para mostrar para Jesus a estrutura daquele templo, o templo de Salomão. E tinha ali muito ouro, muita coisa de valor, era um templo muito bonito, muito valioso. E Jesus falou para ele: olha, vou dizer para vocês que aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E nós vemos que isso no ano 40 da era de Cristo, logo quando o pessoal cercaram Israel de guerra, quando também se cumpriu ali aquela palavra, quando ele chorava ali no Monte das Oliveiras, quando ele sentado naquele jumentinho que é um animal humilde, e representando ali a paz, o povo estendia suas roupas pelo caminho, os ramos, as palmeiras, e dizia: Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Quando os escribas e os fariseus, os doutores da lei estavam ali, queria fazer o discípulo calar, mas Jesus disse: não, se eles calar, até a pedra vão clamar, deixa que eles me glorificam. E chegando ali no Monte das Oliveiras, Jesus chorou também, chorou ali, e disse para eles que não ficaria, que os inimigos de trincheira te cercarão, e não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E aqui nesse texto ele também falou sobre isso, que cumpriu no ano 40 após a era de Cristo. E continuando aqui a leitura, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muito. Ouvireis de guerra, rumor de guerra, olhai, não vos assusteis, porque teme-se que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por quando levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dor. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-se-ão uns aos outros, e ser odiado por tudo por causa do meu nome. Nós vemos que ele estava sentado ali no Monte das Oliveiras. Seus discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, quando a gente mostrou assim, a estrutura do templo, quando estava saindo ali com a multidão, o Senhor falou que não ficaria ali pedra sobre pedra que não seja derribado. Explica para nós como é essa situação aí, que sinal haverá, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus começou a falar também ali das coisas que iria acontecer no final, do tempo do fim. Ele disse para ele: olha, eu vou falar para vocês, vou explicar todas essas coisas. E Jesus disse para ele: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão muito. Nós sabemos que muitos falsos cristos já têm aparecido por aí, dizendo assim claramente: eu sou o Messias, eu sou Jesus. Desde que eu vi aquele falso Cristo ali que chama Henri Cristo, que tem ali, acho que na cidade de Curitiba, não sei se ele ainda está vivo, mas uma seita, uma coisa terrível. Outras falsas religiões têm se fugido no mundo, um ensinamento diferente. Se fala por aí de tantas e tantas coisas, como desde que surgiu ali no Oriente Médio, o islamismo, aquela região ali de Allan Kardec e outros mais, outros seguidores de Buda, várias outras coisas, como os filósofos do passado que existiu nesse mundo. Muitas pessoas seguindo essas pessoas. E nós vemos que muitos têm sido enganados.
Até mesmo, porque dizer, até mesmo no meio do cristianismo, dos cristãos, tem surgido falsas religiões, a qual ensina de uma maneira diferente, ensina que para servir a Deus tem de ser rico, tem de ter muito dinheiro, tem de dar tudo, tipo uma troca, dá e recebe. É claro que quando você ajuda quem está precisando, é uma maneira que você está ajudando. Não por interesse, mas você acaba sendo recompensado, porque Deus, Ele que dá. O Senhor Jesus disse um certo dia, se a sua mão dá direita, dá, a esquerda não precisa saber, e vice-versa. Nem se a esquerda deu a direita, não precisa saber. Ele disse ainda, não se desvie daquele que quer emprestado. E também afirmou também que aquele que tem... Quando João Batista estava pregando o evangelho ali para aquele povo, quando ele chegou, disse, raça de víbora, quem os ensinou a fugir da ira futura, para produzir por esse fruto digno de arrependimento, quando ele viu aquele povo ali, que estava ali, os fariseus, saduceus, raça de víbora, porque era um povo terrível, um povo que não valorizava as coisas de Deus. Antes queria mostrar com seu exterior, muitas das vezes ficava jejuando na praça, orando alto na sinagoga para mostrar que realmente era uma coisa que não era. Mas quando Jesus repreendeu severamente aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, inclusive os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, todas aquelas falsas religiões que se dizia sacerdote, líder da igreja, seria o maior problema para o Senhor Jesus naquele tempo. E nós vemos aqui que quando Jesus começou a falar para ele sobre isso, olha, cuidado para que não sejais enganado, que muitos virão como ovelhas, mas são lobos devoradores. Nós vemos que isso está se cumprindo no nosso dia. Vivemos um tempo difícil. Um falso evangelho é pregado por aí afora. Evangelho que visa, às vezes, o lucro, o dinheiro. Se você tem mais dinheiro, tem uma renda maior, você é mais visto, é mais querido por muitos líderes religiosos. Se você tem talvez uma faculdade, uma coisa a mais do que o outro, você é considerado maior por alguns. Mas saiba você que Jesus, ele veio como pequeno, como menor nesse mundo, nasceu numa manjedoura, porque a salvação foi para todo. Ele não veio para salvar somente os ricos, os grandes, aos bem informados, ou as pessoas de classe alta, mas ele veio também para as pessoas de classe média, de classe baixa, todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Nós vemos que, então, o Senhor Jesus começou a falar sobre essas coisas para os seus discípulos, começou a ensinar como que seria, ovelhas de guerra, rumores de guerra, peste, enfermidade. Nós vemos que várias doenças têm aparecido neste mundo, desafiando a medicina. Quando eles pensam que descobriu cura para uma doença, aparece outra desafiando. É uma coisa terrível. Nós nunca passamos por um momento como esse que estamos passando, essa pandemia terrível que nós estamos passando hoje. Mas nós sabemos que tudo isso é para se cumprir a palavra de Deus nos nossos dias. Muitos não estão valorizando, não estão nem aí. Está como nos dias de Noé. O povo de Noé avisava que o dilúvio ia vir, que Deus ia destruir o mundo. O povo casava, estava assim em casamento, fazia festa e não dava ouvido à palavra que Noé falava. Noé avisava, fazendo aquela arca, um homem já velhinho, esse velho está caduco, não sabe de nada. Falando que Deus vai mandar uma chuva, um dilúvio, que ainda não chovia, para completar, ainda não chovia na época, porque na época a terra era regrada pelo vapor que subia. E Deus deu toda a instrução para Noé, as instruções como ele fazia aquela arca, a madeira certa, tudo certinho. Nós vemos que Deus sabe das coisas, Deus sabe como constrói. Aleluia. Não precisa se preocupar, meu irmão. Às vezes você fala, eu tenho um chamado, mas eu não tenho um doutorado, não sou formado em letras, não tenho uma faculdade, talvez não sou um bacharel, tenho um simples curso teológico,
mais simples, tem um simples ensino médio, mas não tem nada. Mas se Deus te chamou, mesmo que você não seja formado na escolaridade, não tenha nem o ensino médio, nem doutorado, nem teologia, nem nada, não deixa de falar a palavra do Senhor, continua pregando a palavra do Senhor. Porque a Bíblia nos afirma que Pedro era indouto, era analfabeto. E ele foi um dos homens mais usados por Deus, só num discurso dele no dia. Jesus salvou mais de 3.000 almas numa pregação de Pedro. Deus é que faz um milagre. Nós sabemos que a tecnologia, muitas das vezes, ela tem avançado, a ciência tem multiplicado, tudo isso é para cumprir a palavra do Senhor. Mas não precisamos ficar preocupados com isso. O Senhor Jesus, Ele nos dá sabedoria, nos dá força para falar a palavra do Senhor. Quando Deus chamou Jeremias para o seu ministério ali, o profeta, ele falou: Senhor, eu não sei nem falar. O Senhor disse para Jeremias: abre a tua boca, que eu colocarei palavra na sua boca. Fala a palavra do Senhor. Talvez você não vai pregar na igreja. Talvez, mas você pode pregar no ônibus, na rua, aonde você estiver, no seu trabalho, para o seu vizinho, na sua casa, para o seu filho, para o seu marido, ou vice-versa, para a sua esposa, para o seu irmão. Você pode anunciar a palavra do Senhor, porque devemos falar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Não tem tempo, porque onde Deus te deu a oportunidade, você deve falar a palavra do Senhor, deve anunciar o Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que João Batista pregava no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, cada um seja batizado, em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. E quando João Batista estava ali batizando, Jesus foi aproximando, aleluia. E de repente João Batista começa a olhar aquele homem chegando diante dele para ser batizado no Rio Jordão. Ele disse para ele: eu careço ser batizado por ti, meu mestre, o Senhor vem a mim. Ele disse: deixa agora para que se cumpra toda a justiça, aleluia. Oh, maravilha, como é maravilhoso meditar na palavra do Senhor. E quando Jesus foi batizado ali, a Bíblia nos afirma que o Espírito Santo, como uma pomba, foi pousado sobre ele, e João pôde ver. E uma voz do céu veio e disse, aleluia, uma grande voz falando para ele, aleluia, ali naquele lugar. E nós vemos que Deus glorificou ele. Eu glorifico o teu filho, como diz, eu glorifiquei e outra vez eu glorificarei. Nós vemos que Deus também glorificou o nome do filho, aleluia. E Jesus foi batizado ali e foi visto como pomba descendo sobre ele o Espírito Santo, aleluia. E quando ele estava aproximando, o que me chama a atenção, que João olhou para ele e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. João, o Evangelho de João, está escrito, 1 João, que porque o inimigo, ele peca desde o princípio. Ele vive pecando. Ele faz com que as pessoas pequem. Aquele que peca é do maligno. Mas diz a palavra do Senhor que o Filho do Homem veio para desfazer as coisas do diabo. O Filho do Homem, Jesus Cristo, veio para desfazer as obras de Satanás. Toda maldade, toda ruindade que a pessoa faz com o outro. Muitas pessoas que vivem no pecado, na prostituição, no vício, nas drogas, no crime. Seja lá onde você estiver, meu amigo, talvez preso na cadeia, no hospital, na sua casa, na rua, talvez trabalhando, lutando, tentando vender as suas coisas no dia a dia. Sabe, você que Jesus te amou tanto como Ele ama até hoje. Deus nos amou de uma maneira tão grande que o próprio Filho de Deus veio ao mundo para nos salvar. Nós sabemos que nós somos amados de Deus. A Bíblia nos afirma que nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Aleluia. Oh, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, quando continuou, ele falou sobre guerra, rumores de guerra. Desde quando surgiu a Primeira Guerra Mundial. Parece que muitos anos atrás, 1914, teve uma guerra mundial. Não sei se é a primeira ou se é a segunda, mas teve. Várias guerras têm surgido. Eu me lembro de uma guerra na época que os Estados Unidos, na época de George W. Bush,
invadiu o Iraque, a primeira guerra que eu pude presenciar, ainda era bem novo. Então, assim, pude ver pelas imagens, né, de televisão, nós vemos que, das notícias que a gente ouvia, é uma coisa terrível, onde as pessoas matam o outro, e não é crime, está matando para defender a sua nação, uma coisa normal. Mas nós vemos que muitas enfermidades, muita doença, a fome mata mais do que a guerra no mundo hoje. Todas essas coisas que Jesus falou, vereis falar de tereis fome, peste, guerra, tantas doenças que têm surgido, fome, muita gente morre de fome no mundo, até mesmo no Brasil, muitas pessoas morrem de fome. Então nós vemos que todas essas coisas, diz assim, porquanto levantaram nação contra nação, reinos contra reino, mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos vamos entregar. E quando Jesus começou a falar umas coisas de escatologia também, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito. Fazendo que muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Existem profetas de todas maneiras. Existe uns que querem até mesmo descartar a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, mas nós vemos que a Bíblia continua sendo a maior profecia até o momento que nós vivemos. Hoje nós consideramos que nós vivemos no pico do arrebatamento, nós estamos realmente no finalzinho dos tempos. Jesus está voltando para levar o teu povo. Todo aquele que acreditaram na tua palavra e creram nas tuas promessas, irão subir no arrebatamento da igreja. Porque após a vinda de Jesus, irmão, imagine hoje o Espírito Santo ainda está na terra. Após a igreja ser arrebatada desse mundo, o Espírito Santo será levado juntamente com a igreja. Ele vai subir e vai levar a igreja. Esse mundo vai ficar terrível. Imagine o mundo sem luz. Hoje a igreja são a luz do mundo que brilha nesse mundo. Os salvos em Jesus são o que brilha, que ainda tempera esse mundo. Imagine a igreja como sal e luz. Imagine esse mundo sem o povo de Deus, será terrível. Um grande desespero irá tomar conta de muito, porque quando a igreja sair desse mundo, será uma surpresa, né? Está na Bíblia aqui, Jesus, quando continuou falando, ele falou para ele, olha, Jesus começou a falar e ele falou sobre isso, olha, será tão rápido que não dará tempo, porque multiplicará a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E diz ainda aqui que vai falar com você, o Jesus está ali ou ele está aqui, não deis ouvido. Porque será muito rápido, será como um relâmpago, se mostra o ocidente, do oriente ao ocidente. Assim será a volta do Filho de Jesus. Outro sinal importante que me chama a atenção aqui é sobre a iniquidade se multiplicar. Diz aqui a palavra do Senhor que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar ao seu fim será salvo. Hoje o pecado está à porta. Quando você sai aí no mundo, aí, você vê as coisas no dia a dia. Satanás tem cegado a população. O povo já não estão cegos, já não estão sabendo mais o que é pecado, o que é iniquidade. Para minha surpresa, até mesmo muito que se diz cristãos, crente, já se tornou tudo normal na vida dele. Ele acha que pode fazer tudo. A família é o princípio que Deus criou, o casamento. E hoje não se mais respeita, nem mesmo no casamento, ninguém. Tudo é normal, o pecado tem multiplicado totalmente. Você sai na rua a qualquer hora aí, você não precisa mais, você vê filmes, você vê pornografia, coisa terrível. O casamento que Deus fez de um homem e de uma mulher também está sendo desvalorizado. Já acha que qualquer um pode se formar uma família. Nós vemos que Deus tudo falou isso, por multiplicar a iniquidade. O Senhor Jesus um dia, ele relatou a sua palavra ali com aquele homem, como ele pedia a Jesus que fosse curar o seu criado. Ele falou, Senhor, Jesus falou, eu irei e darei saúde. Ele falou, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Diga apenas uma palavra e meu criado vai sarar. E Jesus ficou admirado, falou, vai, será feito conforme você crê. Mas Jesus falou, olha, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, porque muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentasse na mesa com Abraão, que foi o pai da fé.
Porque Jesus se admirou da fé daquele homem. Mas ele diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. O povo não está tendo mais fé, irmão. Antigamente, naquele tempo, Jesus ficou admirado com aquilo. Hoje nós vivemos pela fé. Mesmo nos dias difíceis, existe alguns remanescentes que escolhem servir ao Senhor. Isso é somente pela fé, a fé que Deus tem me dado. Nós não somos diferentes daquele povo de antigamente. Nós também hoje somos privilegiados, porque estamos vivendo no pico do arrebatamento. Pico do arrebatamento, nós estamos vivendo no finalzinho do tempo. Nós seremos, eu penso comigo que essa será a igreja do arrebatamento. A igreja que vencer irá subir com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meu amado irmão, meu amado amigo. Que essas palavras fiquem gravadas no seu coração. Que Deus te abençoe. Ao ouvir essa mensagem, se puder me ajudar, me dar um like aí no YouTube aí, ou no Facebook. Que Deus abençoe vocês para nós continuar levando essa palavra. Que Deus nos abençoe. Que Deus dá a você uma tarde abençoada. No nome do Senhor Jesus. Amém.